Mercado agitado no Corinthians. Alisson encaminhado, o André Hernan vai soltar todas as informações. Alisson pode chegar a qualquer momento do Corinthians. Vini Souza pode chegar no Corinthians. Eles vão falar, todos o André Hernan vai te mostrar. Tem tipo Tintim. O Martins ainda preso na Venezuela. Então é isso, todas as notícias do Timão. Então é isso. Vamos trazer todos os bastidores, todas as notícias com o André Hernan e do Fala Fonte. Todos os créditos. Então se gosta desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Vamos ver eles falando sobre Alisson. Fechadas, mas ainda assim o Corinthians frequentemente pergunta e tenta o regresso o quanto antes do Martins. E a minha última atualização, enquanto vocês falavam aí de Cauli, de São Paulo, de Bahia, conversei com uma pessoa muito próxima aqui ao Martins e a resposta basicamente continua sendo: não há previsão de volta, o Corinthians continua incomodado. Aliás, falamos isso na sexta-feira e muita gente foi atrás e repercutiu e criticou que o Fala Fonte quer fazer barulho, quer criar polêmica, tá tudo bem com o Martins e Corinthians. Não, o Dorival depois, no pós-majestoso, deixou bem claro que o jogador não entra em contato com ele, não responde ele, a não ser que responda a diretoria. O clima é ruim, claramente o clima é ruim nos bastidores, porque o Corinthians precisa do Martins dentro e fora de campo, mas sobretudo dentro de campo. Já perdeu o Maicon, é bem verdade, contratou o Matheus Pereira, continua em busca de outros jogadores, mas é um Corinthians ali com o meio campo um pouco desfigurado. E busca o quanto antes o retorno do Martins, mas a última resposta que eu tive é que, por enquanto, não tem previsão de volta. Então não chega amanhã, não deve jogar no fim de semana, até... Tá difícil a situação do Martins, não? Tá difícil e ele precisa voltar. Porque vai ter um longo período ainda quando voltar de ritmo de jogo, de readaptação, etc, etc. Mas sobre o Alisson, eu passo a bola para o Hernan, porque eu sei que ele tem mais detalhes sobre a última investida do Corinthians por empréstimo, ou pelo menos aquilo que o São Paulo busca para poder emprestar o jogador. O Adriano Santiago, o Felipe, falou aqui, ó, o Savarino também estava na Venezuela e já voltou. Nada a ver essa história. Sabe quem o Martins está aparecendo? Quem? Você, do Alisson. Informação importante que eu trago aqui em primeira mão para vocês. Hoje deve encaminhar a ida do Alisson para o Corinthians. Eita. Hoje deve dar o start para finalizar a negociação. Isso é bom, hein? O Alisson, o São Paulo vai enviar hoje para o Corinthians uma contraproposta da proposta que foi enviada pelo Corinthians nos últimos dias para contratar o Alisson por empréstimo, como a gente trouxe aqui ontem. E os moldes desse negócio é assim: o São Paulo quer uma compensação financeira e essa compensação financeira pelo empréstimo deve ser algo em torno de R$1 milhão, pouquinho mais de R$1 milhão. Essa insistência tá, pelo amor de Deus, Dorival em Alisson. Pelo empréstimo. 1 ano com opção de compra ao final desse empréstimo. E, obviamente, o Corinthians pagando o salário do jogador. E o salário do jogador, isso é importante para o São Paulo porque tira um pouco da folha salarial do São Paulo, que é uma folha grande e que tem problema, porque o São Paulo tem ali pequenos atrasos ali na questão do direito de imagem. Então, hoje, essa contraproposta vai ser enviada pelo São Paulo hoje para o Corinthians, e aí vai depender do Corinthians de fechar o negócio. Mas eu achei um bom negócio. O Alisson quer muito. O Alisson quer muito respirar novos ares. E aí é importante trazer uma informação que, assim, muita gente falando, o Alisson quer ir embora. O Alisson pediu para ir embora. O Alisson pediu para ser negociado. O que eu tenho de informação e checando em várias frentes sobre essa notícia é que, assim, o Alisson teve uma conversa com a comissão técnica no começo da temporada e deixaram muito claro para o Alisson que ele não seria a primeira opção, que ele não seria titular, que às vezes ele ia ficar no banco, que às vezes ele não ia ser relacionado, não ia entrar, porque tinham outros jogadores na frente. Isso foi uma explicação da comissão técnica para o jogador. E o Alisson continuou trabalhando, fez a pré-temporada, tanto que ele foi titular no primeiro jogo. E aí, quando pinta a possibilidade de um Corinthians, e outros clubes procuraram também o Alisson pensou o quê? Dorival é um cara que tem a confiança dele. Sim. Existe uma confiança entre Alisson e Dorival. Existe um projeto esportivo para ele, Alisson, no Corinthians, que é disputar uma Libertadores. Isso, já fase de grupos. Fase de grupos. Então, assim, a análise do profissional Alisson foi: aqui tem uma oportunidade de eu
continuar a minha sequência de carreira, jogar, disputar e tal, além do projeto esportivo. Então, assim, o Alisson avaliou de maneira positiva o convite que o Dorival fez para ele e as negociações foram abertas. E essas negociações devem começar a concretizar a partir de hoje, quando o São Paulo mandar a contraproposta. E é importantíssimo a gente falar que o Alisson jamais vai deixar para fora ou deixar para trás a história que ele tem no São Paulo, a gratidão que ele tem no São Paulo. A gente lembra que o Alisson passou por um problema muito difícil, né, pessoal, que inclusive ele revelou aqui na ESPN, no Bola da Vez, né, ele teve um problema pessoal sério, e o São Paulo o ajudou demais, então ele tem essa gratidão. Só que hoje, uma ida ao Corinthians que deve se concretizar, né, nas próximas horas, próximos dias, muito em função da sequência dele como profissional de futebol. E aí no chat perguntaram assim, o Pedro Henrique, se o Alisson vier para o Corinthians, não vem mais o Vinícius Souza? Não é que não vem mais, o Corinthians ele ainda busca um camisa 5, né, Hernan? É um camisa 5. O Alisson não é 5. O Alisson é mais um jogador... O Alisson faz 5, faz 8, faz lado de campo. 5? Cara, ele já jogou como... Assim, não tô falando que ele jogou como titular em várias partidas. Já jogou, mexe o time ali e tal, não sei o que, o Alisson fica mais pra trás. Já fez a função ali. E até essa questão do Corinthians, porque o Vinícius Souza, a gente já alertou aqui no Fala Fonte. É um jogador que interessa ao Corinthians, está no Wolfsburg, ex-Flamengo, só que é uma negociação muito difícil de acontecer, porque o Wolfsburg pagou 15 milhões de euros pelo Vinícius Souza e o Corinthians queria empréstimo por um ano, pelo menos. Então é muito difícil, tem uns vencimentos altos. Teve outro volante que o Corinthians sondou no mercado, que foi o Mandaka, mas as conversas não avançaram até o momento, mas é outro jogador que está no radar, por exemplo. Perguntaram aqui, ó, o Tavi perguntou aqui, o Bruno, ó, fora o Alisson, o Timão negocia com algum outro reforço? Souza? Tá difícil esse reforço de Dorival, viu? Ontem, quando surge a informação do Vasco buscando o Cuiabá, no ex-Botafogo, hoje no Nottingham Forest, conversando com uma pessoa ali do Vasco, e essa pessoa, por acaso, nos tinha assistido mais cedo, essa pessoa me disse que o Vasco também havia consultado o Vinícius Souza, no caso o Wolfsburg, para poder tentar entender um processo de negociação. E ontem nós falamos, é praticamente impossível, não dá para dizer que é impossível, enfim, falo frequentemente no mercado da bola, a verdade de hoje é a mentira de amanhã e vice-versa, mas tanto o Vasco como o Corinthians, mas especialmente o Corinthians, porque foi o primeiro, os dois entenderam na perfeição que é praticamente impossível o empréstimo do Vinicião, do Vini Souza. Muito por conta dos vencimentos altos, porque o Wolfsburg pagou caro, 15 milhões de euros mais 2 por objetivos. Não tem sido titular, mas é um jogador que faz parte ainda dos planos. Então, um empréstimo com as condições que gostariam Corinthians e Vasco é muito inviável. Então, o Corinthians hoje busca outros jogadores para essa posição. Consequentemente, o Vasco busca outros jogadores para essa posição. Aí, galera, aí é isso, né? Vai fechar com o Alisson por insistência de Dorival Júnior, né? Pelo amor de Deus. Eu não acho um grande jogador. Não vai inchar o grupo do Corinthians, que com salário alto, com certeza. Não vem com salário baixo. Aí Dorival pode até sair, vai deixar a bomba pro Corinthians, que é assim, né? Eles pedem o jogador, fazem 2, 3, 4 anos de contrato e deixa a bucha pro Corinthians, né? Eu, na minha opinião, eu buscaria esse Vini Souza. Eu acho que até é melhor, mais como o André falou, o André Hernan, os vencimentos dele são altos, mas o Corinthians tem que buscar jogadores que o Corinthians quer. Pode jogador como ele aqui, eu acho esse Alisson normal, jogador comum, que pra mim não vai mudar o Corinthians de patamar, vai ser mais um ali no Corinthians. O Corinthians tem que trazer jogadores que mudem de patamar, porque o Corinthians já tem jogadores da posição ali, Ranieri, Carrillo, queira ou não, o Martínez, vai inchar ali o meio de campo, e o Dorival não sabe treinar esse time do jeito que a gente quer, né? Que um futebol fraco, ele ganhou a Copa do Brasil e agora quer mostrar que é o peso no mercado, mas eu acho difícil. Então vamos ver o que acontece, né? Vai, como o André Hernan falou, tá encaminhado. E vamos tá vindo pro Corinthians, vamos desejar sorte. Então é isso, obrigado por tudo, valeu!